Bom dia, meu povo! Como estamos hoje? Eu estou, assim, oscilante. Então, além da voz nasalada, de vez em quando do nada ela some, depois ela volta. Tenham paciência comigo hoje, porque, né, acontece uma gripe no meio do processo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma carta que, antes de qualquer coisa, eu quero que você olhe pra ela e me diz, ou se diga e depois me conta no grupo, o que você sente quando você olha pra ela. É a carta da lua. Que sentimentos ela te traz? Que sensação física você tem quando você olha pra essa carta? Esquece o nome dela. Olha só pro desenho e pensa. Você sente o quê? Tem alguma sensação no corpo? Que palavras que estão vindo à sua mente quando você olha para essa imagem? E por que eu tô te perguntando tudo isso? Ontem a gente falou sobre ter esperança com a estrela, né? A estrela, ela vem mostrar pra gente que nossos sonhos têm permissão de existir, que a gente pode dar os passos, que a gente pode sair do lugar e que eu preciso, para conseguir fazer isso, antes de tudo, eu preciso acreditar que o que eu quero é realizável. E aí, desde o começo dessa nossa jornada, a gente está falando sobre se conhecer justamente para saber do que eu sou capaz, né? Para silenciar as vozes que eu tenho na minha cabeça que me dizem que eu não posso nem tentar. Porque todo mundo é falho, todo mundo acerta, todo mundo erra. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas que fez coisas incríveis na própria vida, elas não começaram dizendo: eu vou fazer esse negócio incrível e eu vou entrar para a história do mundo com isso. Elas estavam focadas em outros lugares, elas não estavam olhando para o feito, né? Sei lá, imagina um Einstein, por exemplo, que ouviu do próprio professor que ele não ia chegar muito longe na vida. Eu tenho certeza que a carreira dele não foi feita baseada nisso, em provar pro professor que ele estava errado, ou mesmo falando, não, vou ser um cara assim fodástico que pro resto da história da humanidade vão falar no meu respeito. Ele simplesmente foi estudando e foi olhando para aquilo que ele queria fazer, que ele foi dando passos e ele se tornou algo grande, se tornou alguém memorável, que teve grandes feitos. E aí você deve estar pensando enquanto eu tô falando isso, tá, mas Kelly, eu não quero ser o Einstein, sabe? Tipo, não é, minha vida não é desse tamanho. Ok, só que você só tem ela. E eu tenho certeza que tem pessoas ao seu redor que te amam e que você quer afetar de uma forma positiva. Não só falando naquele clichê de quero cuidar da minha família, quero dar uma vida boa pra eles. Beleza, lógico, todo mundo quer isso. Mas também tem aquela parte de que a gente tem um tempo bem curtinho nesse CPF, se você olhar no contexto do mundo, né? E eu tenho certeza que você não quer só passar, né? Ali, tipo, começo, meio, fim, ponto, acabou, tá tudo certo. Eu tenho certeza que você quer ter certeza com você mesma que as coisas que você fez deixaram marcas de alguma forma. Isso é um ponto inerente do ser humano, né? E nossa maior responsabilidade aqui é a de ser feliz, é a de crescer em todos os sentidos possíveis e de trazer a gente junto nesse caminho. Afinal de contas, a gente não tá sozinha aqui, né? E aí ontem a gente entendeu que para fazer tudo isso eu posso me dar permissão de confiar no caminho, de confiar nas minhas escolhas, de acreditar no meu sonho, de saber que sonhar é o primeiro passo. E eu posso ser louca nos meus sonhos, não é sobre como eu vou fazer, mas é sobre o que eu quero para depois eu ir começando a caminhar, literalmente, né? Sobre definir um destino. E aí hoje, quando a gente traz essa bonita aqui, ela fala dos perigos ocultos, que na verdade não são perigos externos, são os perigos internos, né? Lembrando que a gente tá falando aqui numa jornada de olhar para dentro, um mergulho interno. Por quê?
Se eu sou ousada o bastante para acreditar naquilo que eu sonhei, falar, cara, eu não sei como, mas eu sei que eu posso tentar, eu vou fazer, eu vou chegar lá. Eu vou começar a caminhar e adivinha o que vem? Medo. Aí começa aquele pipipi interno, sabe? O nosso eu medroso que quer nos proteger, de quebrar a cara, de se expor, que quer manter a gente em segurança. Não, você é louca. Você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Que é uma voz que... ela não é uma vilã interna que tá ali querendo destruir a gente, né? Essa voz da vilã que surge, ela quer proteger a gente. E aí, quando a gente olha para a carta da Lua, é justamente sobre confiar que esse caminho, se vocês observarem, é como se você fosse esse bichinho aqui, ó. Bem na Lua nova. Se você olhar pro céu à noite hoje, você vai ver, a gente tá já quase mudando de fase, mas ela ainda tá lá no céu. Quando é Lua nova, as noites são escuras pra caramba. A gente não enxerga a Lua no céu, ela tá escondida. O que eu enxergo num caminho que tem luz natural. Bom dia, Cleia. Um caminho sem luz artificial, quer dizer, quando é lua nova, é um mínimo, porque ela ilumina pouquíssimo, ela tá encoberta, ela continua lá, mas ela tá escondida. E se eu preciso, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade de ter iluminação pública e tudo mais, mas pense numa pessoa que está ali no meio de uma fazenda e que ela precisa caminhar à noite, ou no meio de uma floresta, qualquer coisa que seja. Se for lua nova, ela vai ter que confiar nos instintos dela, porque ela vai ver mais escuridão do que em outras noites, com outras fases da lua. E essa é a fase que a gente chega aqui agora. É de você escolher confiar nos seus instintos, confiar no que você sabe, confiar em toda a sabedoria que você tem aqui dentro, que vem no seu DNA, que vem desde muito antes, para dar os passos, para você sair do lugar. Porque a iluminação externa vai ser pouca. Não vai ter ninguém ali do teu lado enquanto você vai trilhando coisas diferentes na sua vida para virar e falar, vai, ó, tá aí, tá certinho, você tá no caminho certo, ó, cuidado que ali na frente tem um buraco, né? A gente vai confiar e vai dar os passos e pode ser que eu caia, pode ser que eu ralhe o joelho, mas eu também preciso confiar na minha capacidade de saber lidar com cada um desses possíveis perrengues que vão aparecer. E a Lua é sobre isso, sobre a gente saber confiar na nossa sabedoria interior para silenciar esse eu medroso que fica aqui, né, falando um monte na nossa cabeça. E todas temos essa capacidade. Para chegar nesse lugar, antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você entende por confiar? Quando eu falo a palavra, quando eu falo esse verbo, né? Quando eu falo confiar, o que te vem? O que você acha que... Como você interpreta essa palavra? Confiar. E como você sabe que você confia em alguém, por exemplo, olhando para o lado de fora? Aí eu quero te fazer um convite para fazer uma atividade aqui comigo. Quero que você pense em alguém que não pode ser você, tá? Eu quero alguém externo que você confia, que você realmente confia, uma pessoa que essa você sente que representa o que seria o processo de confiança em alguém. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí eu quero que você faça com essa pessoa em mente. Você pode tanto pensar na pessoa em si, ou você pode lembrar de algum momento com essa pessoa em que você realmente teve essa confirmação, sabe? Quando você olha e fala, caraca, eu realmente posso confiar nessa pessoa, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando você pensa nessa pessoa, nesse contexto de confiar nela, o que você sente no seu corpo? Que lugar do corpo sente algo diferente? Você pode fechar o olho, lembrar dessa situação para pensar, se conecta aqui. Pensa e sente. Como que você sabe no seu corpo que você naquele momento confia? E aí observa a sua mente.
quais são as imagens que vão aparecendo na sua mente quando você pensa nessa pessoa, nesse contexto de confiança? São flashes de quando aconteceu algo que ela te deu essa prova não oficial de que você pode confiar nela? São coisas que ela já te disse? Como que tá essa imagem na sua cabeça? Como que ela aparece aí? É bem mais fácil fazer de olho fechado, tá? E quais são as qualidades dessa imagem? Você vê uma imagem grande, pequena, ela tem cores vivas ou ela tá meio opaca? A pessoa tá próxima, a imagem tá próxima de você, ela tá longe? Você tá participando dessa imagem, você tá se assistindo ali? Ou você só tá vendo a pessoa e você tá presente na cena? Em que ângulo que você tá vendo essa cena? Você tá de frente? Tá vendo por cima, como se você estivesse sobrevoando a cena? Tá como um terceiro que estivesse ali assistindo você e essa pessoa? Vai observando esses detalhes. Pausa pro spray. E essa imagem, ela tem movimento ou ela tá parada? Quando você olha para essa memória, por exemplo, ou não necessariamente uma memória, pode ser que seja imagens aleatórias, tá tudo certo. Não tem certo e errado. E aí quando você parte para os sons, que sons você ouve na sua mente? Você escuta a sua voz te dizendo alguma coisa? O que ela tá te dizendo quando você pensa nessa pessoa num contexto de segurança, de confiança? Você escuta uma mensagem sendo transmitida, você escuta sons. Maravilha, Cleia. Esses sons que você vai ouvindo, eles estão altos, baixos? É a voz... Observe se você escuta a sua voz te dizendo algo. É você que está dizendo isso mesmo? Ou é a voz de alguma outra pessoa que você conhece? Por exemplo, talvez a voz de uma mãe, pai, uma tia, alguém ali que estava muito na sua infância. Porque às vezes a gente se expressa mentalmente, é a nossa voz, mas na verdade são coisas que eu ouvi de uma outra pessoa. Observa tudo isso. E aí, tem alguma coisa no som que te chama atenção, que grita, assim, parece que se destaca? O que é isso? São altos, baixos? Observa todas esses detalhes no contexto do som. E aí você pode ir anotando tudo isso, se você quiser guardar até esse papelzinho que vai te ajudar depois. E isso mostra como você enxerga confiança. Até aqui, beleza, estamos juntas. Agora eu quero que você olhe para tudo isso e pense em você. Você se acha uma pessoa de confiança? Considerando os outros para você? Invertendo. E observa a mesma coisa quando você pensa sobre os outros confiarem em você. Agora você vai tomar o lugar dessa pessoa que você imaginou aí. Como você se sente quando você pensa nos outros confiando em você? Quais são as sensações físicas? O que te vem aí? Você sente sua temperatura aumentar ou baixar? Sente alguma coisa no corpo? É uma sensação boa ou ruim? De acordo com a sua visão. Lembra? Não tem certo, não tem errado. Você sente que os outros confiarem em você é algo bom ou é algo ruim? E você sente essa sensação de uma forma profunda ou de uma forma mais leve? Quando você passa para as imagens mentais, quais são as imagens que te vêm? Enquanto você pensa em eu sou confiável, as pessoas confiam em mim. Parecem imagens grandes, pequenas, perto, longe. Você tá nessas cenas ou você tá se observando?
Tá olhando de cima, tá olhando de frente, tá olhando meio que de ladinho. Elas têm cores vivas ou elas são opacas, ou preto e branco, ou sépia? Elas estão próximas ou distantes? Tem movimento ou elas estão paradas? E quando você pensa nos sons, o que você se escuta dizendo ali? Quais são as frases, as palavras que vêm à mente? Tem mais alguém que aparece falando alguma coisa aí? Tem algum outro som? Tem alguma música? Às vezes tem uma música. Você escuta os sons de uma forma baixa ou de uma forma alta? Como se eles estivessem próximos a você ou distante? Como que fica teu corpo enquanto você escuta tudo que está sendo dito aí dentro na hora que você pensa de confiança? Mudou alguma coisa em relação ao começo? Quando você começou a observar os sons que você está ouvindo? Observa tudo isso. Tudo isso vai te ajudar a entender se você percebe que você confiar em outras pessoas tá no mesmo nível que os outros confiarem em você. Quando você observa essas duas experiências, agora você tem que ser totalmente sincero com você, porque eu não estou te vendo, então eu não consigo saber. Se eu estivesse aqui te acompanhando, eu conseguiria medir só pelo seu corpo, mas como eu não tô, você vai ter que ser sincero com você. Quando você compara essas duas experiências, o que você sente de diferente? É mais fácil você confiar no outro ou você sentir que o outro confia em você? Cleia, que tá aqui comigo ao vivo, pode me contar. Eu adoro saber essas coisas. Eu fico curiosa que enquanto eu vou falando pra vocês fazerem as coisas, porque eu não tô vendo, eu não posso saber. E aí eu quero que você entenda isso porque a gente tem 3 tipos de confiança, vamos dizer assim, que elas vão afetar tudo, todos os nossos passos. Os 2, Cleia, então você sentiu um equilíbrio. Perfeito. Isso é uma coisa muito boa. Por quê? 3 tipos de confiança. Eu tenho confiança no ambiente, que aqui é o fato de, por exemplo, aqui onde eu estou agora. Por que eu tô conseguindo fazer essa live assim, tranquila, e eu talvez não tivesse da mesma forma se eu tivesse, sei lá, com o celular no parque aqui perto de casa? Porque eu não sei o que aconteceria naquele parque. Eu não consigo ter uma noção, por exemplo, se daqui 5 minutos alguém vai passar e sentar olhando pra minha cara, se essa pessoa vai ser segura ou não. Mas eu tô aqui no meu escritório, meu portão tá fechado, eu consigo ouvir barulhos externos. Então, eu confio nesse ambiente, eu sei que eu estou segura. Se eu tô falando, por exemplo, de um trabalho, em algumas empresas, né, você talvez não se sinta segura. Tem até a expressão de nadar em tanque de tubarões, né? É aquela coisa que alguns lugares, não só em empresas, né, mas vários lugares da vida, talvez você olhe e algo interno diz, cuidado. Então, é o ambiente, pode não ser necessariamente conectado a pessoas dali, mas aquele ambiente, ele não te passa segurança como um todo. E esse é um ponto importante, porque se eu tiver, como eu falei, imagina eu tentar fazer essa live sentada numa praça, sem conhecer os entornos da praça. Nunca que eu ia conseguir relaxar, né? Porque a sua mente vai continuar ali, assim, né? Eu tô aqui, mas eu tô olhando tudo ao meu redor, tô observando todo mundo que passa e tal. Então, é importante que a gente sinta segurança no nosso ambiente. E as outras 2 confianças, uma é confiança nos outros e a outra é confiança em você. E o que é importante? Para eu desenvolver confiança nos outros, é preciso sinceridade da minha parte, né?
A disposição a ser vulnerável e correr riscos, porque nem sempre aquilo que eu abro para os outros vão receber da maneira que eu receberia se estivesse no lugar deles. É um risco que corremos quando a gente escolhe confiar nas pessoas. Às vezes a gente se desaponta, mas é disso que são feitos relacionamentos humanos. Outro ponto é a congruência, que é eu estar sendo verdadeira comigo, de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com aquilo que me faz ser eu. Não adianta tentar desenvolver uma relação de confiança com outra pessoa fingindo ser aquilo que eu não sou, porque a energia grita. O outro é coerência, que é fazer e agir aquilo que eu digo que vou fazer, né? Não manipular as situações, não ter duas caras, vamos dizer assim. E outra, competência, que na verdade é só eu ser aquilo que eu digo que eu sou. Não é tentar ser além, sentindo que eu não tô pronta, por exemplo. E adivinha o que acontece quando eu ajo dessa forma e eu confio nas pessoas? A mesma forma que eu confio nos outros é a forma que eu vou confiar em mim mesma. Então, se eu sinto que eu não posso confiar no externo, eu também tenho desconfianças internas. E é para isso que a gente vai olhar. Porque se eu tenho desconfiança interna, adivinha o que vai acontecer quando eu vou caminhar na minha vida? Eu não vou dar os passos aqui. Eu não vou confiar nos meus instintos, e aquela vozinha aqui que fica o diálogo interno do medo, ela vai gritar e eu vou ouvir o que ela fala, eu vou parar. Então, eu tenho a tarefa, né? Agora sim, vamos à parte da tarefinha de hoje, né? Do nosso desafio de hoje. O que eu quero que você faça? Eu quero que vocês respondam algumas perguntas. Primeiro, o quanto você é sincera? E aí eu quero que você pense no contexto de ser sincera comigo mesma e ser sincera com os outros. São abstratos? São abstratos. Então responda. Não quero saber de alguém falar, mas é muito difícil. É difícil sim, gente. É desconfortável olhar para essas coisas, tá? Se fosse gostosinho, todo mundo fazia. Por isso que a gente sai do lugar. Não ferrou não, Cléia. Vai fazer. Consegue. Às vezes a gente consegue responder essas perguntas de uma forma também abstrata, tá? Não tentem responder, eu tenho que escrever um parágrafo perfeito. Só responde do jeito que der. Pode ser que seja uma frase quebrada, com palavras soltas, não tem problema. Você está se comunicando com a tua mente como um todo, tá tudo certo. Então você vai responder primeiro de tudo. O quanto você é sincera? Depois, até que ponto você cumpre as suas promessas? Com você e com os outros. E aí você vai parar e vai lembrar, né? Que situações que teve alguma promessa que você fez. E aqui, não pensem só em promessas. Vou salvar a sua vida. Não, promessinha também. A gente faz tanta promessa pequena. Exemplo aqui meu. Às vezes meu filho, por exemplo, mãe, se eu fizer a tarefa hoje, terminar mais cedo, você me deixa jogar? Aí eu falo, vou pensar. E daí ele termina a tarefa e me pergunta, você já pensou? E eu falo, putz, nem parei pra analisar. Que dia que é hoje mesmo? Aí eu vou tomar uma decisão. Isso foi uma pequena promessa. Eu não disse sim nem não, eu disse depois eu te respondo. Então eu deixei em suspenso. É uma pequena promessa. Outra coisa, vou no supermercado, mãe, traz aquela bolacha lá que eu gosto, pra eu levar de lanche. Trago. E aí eu esqueço. Isso é uma pequena promessa. Não é sobre dar conta de tudo, mas é sobre essas pequenas e grandes coisas que a gente fala que vai fazer pelos outros e principalmente por nós. Eu quero que você veja se tem equilíbrio aí. Eu sou super sincera em dizer que eu sou aquela pessoa que vai lembrar de tudo que promete que falou que ia fazer pelos outros. Às vezes eu esqueço pequenas coisas, mas pergunta quantas coisas eu lembro do que eu disse que ia fazer por mim. Se eu não anoto, essas coisas eu esqueço. Por quê? Por padrão de comportamento de uma vida inteira da pessoa que se responsabiliza pelos outros, eu costumo jogar elas lá pro fim da fila. E aí,
É importante? É importante, mas a minha mente também diz, não, isso daqui não é tão importante assim. Mas eu tô falando de cuidar de mim. Então, eu preciso ver o quanto que eu coloco as promessas que eu faço pros outros e pra mim no mesmo equilíbrio. E não é sobre cumprir 100% delas, tá, gente? Promessa. A gente fala que promessa é dívida, mas promessa é promessa, cara. Promessa é uma coisa que você tem a intenção de fazer, nem sempre você consegue, nem sempre o mundo permite. Imagina eu dizer pra mim mesma, não, eu vou me dar um carro novo mês que vem. Cara, nossa, que sonho. Se eu for me cobrar de cumprir essa promessa, eu tô lascada. Eu não tenho dinheiro pra um carro novo mês que vem ainda. Quem sabe daqui a um ano. Isso é maravilhoso, se eu pudesse. Mas não é. Então eu não posso me cobrar disso, entende? Porque a gente também faz promessas insensatas às vezes. Outras vezes é literalmente que as coisas acontecem e não dá, tá tudo certo. Próxima pergunta. Você se sente coerente com você? Lembra que eu falei? A coisa do eu sou assim, eu ajo assim. Ou eu sinto que eu sou assim, mas eu faço diferente. Como que você vai medir essa coerência em você? Observa o corpo. Quando você se faz essa pergunta. Ele grita. A gente sente um i, sabe? Se eu tivesse aqui fingindo ser uma coisa que eu não sou, é formiga na cadeira, sabe? É esquecer, por exemplo. Eu sinto um desconforto no meu corpo, porque eu não tô sendo verdadeira comigo. O externo que é mais difícil saber se eu tô sendo ou não, né? Eu quero que você se responda com sinceridade de você pra você. Sem julgamento, pelo amor de Deus. É mapeamento isso aqui. É pra tomar consciência. Então, não pega a chibata, tá? A chibata deixa guardadinha lá no armário, porque a gente não precisa dela mais nessa vida. Próxima pergunta. Você confiaria... Essa é tipo garfinho do diabo, assim, cutucando, sabe? Você confiaria em você mesma pra te ajudar se você fosse outra pessoa? Você pediria a sua ajuda? Não quero que você se pergunte por quê, tá? Esquece. Não tem porquê. Só isso. Sim ou não. Que tipo de recurso? Lembra, a gente já falou bastante dos recursos, né? Que tipo de recursos você tem para melhorar essa situação? Ou seja, quais habilidades, que conhecimento, o que você está se dizendo nesse contexto que você pode mudar? E se dizer algo que seja mais útil, mais proveitoso para você nesse contexto, de confiar em você mesmo. E você confia nas suas habilidades para lidar com essa situação? Do confiar? Você confia nas suas habilidades para lidar com a vida? Você confia nas suas habilidades para trilhar esse caminho aqui, ó? E a última pergunta. Em que situações do seu passado você teve desconfiança? E aí pode ser desconfiança externa, os outros desconfiando de você, ou você desconfiando dos outros. E como você lidou com essas situações? Como que você traz esses conhecimentos que você já tem, essas experiências de referência, pro agora? Para que você desenvolva essa capacidade de silenciar a voz do medo. Olhar para esse caminho aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a carta, mas tá vendo que a gente tem um caminho oculto, 2 pilares, montanhas lá no fundo, um cachorro e um bichinho que eu acredito ser uma raposa. Alguns lugares dizem que é um lobo, outros lugares dizem que é um cachorro selvagem, mas enfim. É sair da água, sair das emoções e confiar que o instinto vai te guiar por todas essas montanhas para chegar no lugar certo. E para isso eu preciso confiar na minha capacidade de caminhar. Preciso confiar em mim. Então essa proposta de reflexão do nosso passo de hoje é para você perceber em que ponto você confia, em que ponto você pode mudar o que está se dizendo, e vocês já aprenderam, para que você consiga
dar mais passos. Então respondam essas perguntas com bastante sinceridade, com honestidade, sem julgamento. À noite eu vou abrir o grupo e aí eu quero saber de vocês como é que tá sendo, como que foi esse processo aí, e eu vou ajudar, e daí eu vou guiar individualmente vocês, cada uma, para te ajudar a reformular o que precisa ser reformulado, tá? Então mesmo se você tá assistindo aqui, mas não tá no grupo do Zap, o link tá na minha bio, só clicar lá no Linktree, do primeiro linkzinho lá você vai entrar pro grupo. Às 7h30 da noite eu vou abrir pra gente fazer essa troca, e aí eu vou ajudar individualmente vocês para que vocês consigam fazer essas alterações e dar os passos e confiar mais em você mesma. Talvez sem voz, porque ontem, do meio do dia pra frente, minha voz foi pras cucuias, hoje eu ainda tenho atendimentos a fazer, então estaremos lá de qualquer forma. Então a gente se vê à noite. Responda essas perguntas com bastante sinceridade. Eu quero saber de vocês como é que foi a noite. Sem preguiça, tá, gente? Te vejo à noite, às 7h30 no grupo. Espero que esse exercício seja bem profundo pra você. Sempre um cutucão na alma fazer ele, mas é muito bom a gente saber como que tá a nossa confiança. Obrigado pela presença mais um dia nesse desafio. Já estamos... A gente tá assim, tipo, na retinha final. E a gente se vê às 7h30 da noite.